Olá, vamos então para o nosso segundo vídeo sobre escatologia e literatura apocalíptica. No vídeo anterior vimos que a escatologia é uma matéria da teologia sistemática ou teologia dogmática que estuda principalmente as coisas pertinentes ao fim do mundo, e que literatura apocalíptica é um gênero literário, assim como a poesia, assim como a narrativa. É natural que a escatologia beba da literatura apocalíptica para dar estrutura à sua interpretação, enfim, e que a literatura apocalíptica vai falar em grande parte de temas escatológicos. Então elas são interligadas, mas são duas coisas diferentes. Eu gostaria de tratar um pouquinho hoje sobre a literatura apocalíptica e nos próximos vídeos falar um pouquinho disso. E nos vídeos finais abordarmos a escatologia, principalmente aquele tema que nós tanto polemizamos: pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, preterismo, futurismo, etc. Nós vamos falar de uma dificuldade da literatura apocalíptica. Vamos pensar no apóstolo João, que é o grande visionário apocalíptico do Novo Testamento. Então ele é levado até o mundo celestial, até o céu, enfim, fora do nosso planeta, né? Ele sai deste plano, sai da nossa realidade, sai do nosso planeta e vai para um local onde nós não estamos, vamos dizer no céu ou no mundo celestial. E um anjo o acompanha. Parece-me que na literatura apocalíptica sempre existe um mediador, um anjo ou um ser celestial que faz esta mediação, que acompanha o visionário, que explica algumas coisas, que mostra as cenas do que está acontecendo. Bom, então vamos lá. Imagine que João está no mundo celestial e as coisas que ele vê existem lá e não necessariamente existem aqui. Ou arrisco-me a dizer que a maioria das coisas que ele lá vê não existem aqui. São coisas desconhecidas para nós, do nosso dia a dia, deste nosso planeta. E ele vendo aquelas coisas, ele tem que descrever estas coisas para cada um de nós. Vamos pensar isso em termos modernos. Então, de repente, você volta lá para o ano 1500 depois de Cristo, da nossa era, né? E você encontra um cidadão lá dessa época, recém-saído da Idade Média, né? Início da Idade moderna, mas o povo ainda está em transição. E você tem que explicar para esse cidadão lá de 1500 o que é um avião. Como você iniciaria a explicar para ele o que é um avião? Olha, um pássaro de ferro, mas que é muito grande, mais do que 10, 20 carruagens, e nesse pássaro as pessoas entram e voam, etc. Por mais que você explique e seja detalhista, aquele cidadão lá dos anos 1500 não vai conseguir compreender o que de fato é um avião. Ele vai criar muitas imagens, muitos símbolos na sua cabeça, mas vai passar longe do que realmente é um avião. Ele teria que entender coisas básicas de física, de aerodinâmica, enfim. Ele só realmente vai compreender o que é um avião se ele vier para o mundo moderno, andar num avião, ter uma breve explicação, enfim. Se ele ver e andar, já é um grande caminho. Ainda assim, talvez ele pense que seja alguma força mágica que faça com que o avião voe. Mas esta não é a questão agora. A questão é a tua dificuldade em explicar para alguém que nunca viu, que nem sabe o que existe, nem sabe que isso existe, o que é um avião. Então esta é a primeira e grande dificuldade da literatura apocalíptica. João vê aquelas coisas que não existem aqui no nosso plano. E ele tem que usar coisas da nossa realidade, do nosso plano, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para tentar explicar o que ele viu lá nesse mundo celestial. Então ele traça paralelos. Por isso que nós temos no Apocalipse símbolos que são tão complexos, tão difíceis, imagens que até chegam a nos aterrorizar, de monstros e seres que nos assustam, e são temas aí de filmes, livros e etc. Para mim, este é o primeiro e grande desafio de compreender a literatura apocalíptica.
compreender que o visionário, lá no mundo celestial, intermediado por um anjo, está vendo coisas que não existem aqui na nossa realidade e no nosso planeta. Ele tem que explicar o que são essas coisas. Então ele vai usar coisas que existem aqui, paralelos, né, para explicar o que ele está vendo lá. Então esta é a primeira dificuldade que eu vejo em compreender a literatura apocalíptica. Nos próximos vídeos vamos falar um pouco mais sobre a literatura apocalíptica, sobre a sua estrutura e outras dificuldades que surgirão. Agradeço muito você que assiste os nossos vídeos e aguarde, espere. Na próxima quinta teremos mais um vídeo sobre apocalíptica e escatologia. Que Deus lhe abençoe muito